E aí, pessoal? Hoje nós vamos deixar aquelas introduções super longas de lado e pular direto para um dos maiores e mais fascinantes mistérios da mente humana e da verdadeira natureza da nossa realidade. Chegou a hora de repensar muito do que a gente considera completamente impossível, porque essa análise de hoje vai explorar águas bem profundas. Para começar a entender toda essa história e esse novo paradigma, escuta só essa experiência surreal que aconteceu com o Michael Shermer. Ele é um historiador famosíssimo e, detalhe, um cético implacável de absolutamente tudo que envolve o paranormal. Bom, em 2014 o Shermer estava prestes a se casar. A noiva dele guardava com o maior carinho uma herança do falecido avô dela, um rádio transistor Philips lá de 1978. O Shermer, com aquela mente super analítica dele, tentou de tudo que é jeito fazer o rádio funcionar. Ele trocou pilha, checou fio, deu uns tapinhas e nada. Ele simplesmente desistiu e jogou o rádio no fundo de uma gaveta. Mas aí, logo depois da cerimônia de casamento, uma coisa bizarra aconteceu. Daquela mesma gaveta fechada, o rádio quebrado começou a tocar. Do nada. E não era qualquer coisa, era uma canção de amor. Isso bagunçou a visão de muito do Shermer de um jeito absurdo. Imagina a cena, um cético de carteirinha, completamente maravilhado, forçado a admitir que, cara, o mistério realmente existe. E é exatamente esse tipo de anomalia que nos traz ao material base da nossa análise de hoje. O livro Real Magic, ou Magia Real, do Dr. Dean Radin. Mas já vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não estamos falando de feitiços, de livros de fantasia ou daqueles ilusionistas tirando coelhos da cartola, tá? A obra do Radin é uma investigação rigorosa, estritamente científica e baseada em 4 décadas de dados experimentais publicados. É literalmente o estudo de fenômenos muito reais da nossa consciência. Certo, vamos mergulhar nisso. Seção 1. Redefinindo a magia real. Para a gente entender o que os dados realmente estão mostrando, o primeiro passo é esquecer os truques de palco e os filmes de Hollywood. A gente precisa operacionalizar um termo que, vamos combinar, é de longe o mais incompreendido pela sociedade moderna. E para trazer a magia de fato para o campo da ciência testável, o Radin divide em 3 categorias clássicas e bem específicas. A primeira é a força de vontade, que é basicamente a influência mental direta sobre o mundo físico. Sabe aquela intenção super focada? Pois é. A segunda é a adivinhação, que, tirando todo o misticismo de cima, é apenas a percepção de eventos distantes no espaço ou no tempo. E a terceira é a teurgia, que vem de um termo grego para trabalho divino e envolve interações com entidades não físicas. Separando o conceito dessa forma, a gente consegue construir uma base que é sólida e, mais importante, testável. Seção 2. A ciência do psi. Então, como é que essas exatas categorias antigas de magia são estudadas pela ciência hoje? Através da parapsicologia. E é incrível como aquelas práticas antigas mapeiam direitinho os fenômenos psi que são rigorosamente investigados em laboratórios modernos. Aquela antiga adivinhação abrange o que os parapsicólogos hoje chamam de telepatia, que é a percepção de outras mentes, a clarividência, que é perceber coisas distantes no espaço, e a precognição, que é a percepção através do tempo. E aquela antiga força de vontade corresponde exatamente à psicocinese, que é a influência em sistemas físicos à distância só através da intenção mental. Esses fenômenos não são lendas urbanas de internet, tá? Eles têm uma literatura gigantesca de testes super controlados dando suporte a eles. Seção 3. O tabu acadêmico. Agora, o que é realmente interessante aqui é o seguinte: se existe todo esse conjunto gigantesco de literatura científica com efeitos replicados no mundo todo provando que o Psy é real, por que a gente nunca vê isso nos livros da faculdade ou nos debates convencionais? O contraste é simplesmente colossal. Pesquisas mostram que cerca de 75% das pessoas acreditam em pelo menos um fenômeno paranormal, porque elas simplesmente vivenciam essas anomalias no dia a dia. Mas, do outro lado, estima-se que só um 0,001% dos cientistas acadêmicos estuda formalmente esse tema. É um silêncio institucional quase ensurdecedor. Professores que querem manter seus empregos e ganhar estabilidade fogem desse assunto como se fosse uma praga e muitas vezes zombam de tudo isso publicamente só para não parecerem hereges acadêmicos. Tocar nesse assunto hoje em dia pode literalmente destruir a credibilidade de um cientista. E é óbvio que esse tabu cria um efeito de repressão gigantesco. Lembra do nosso cético Michael Shermer? Pois é, o caso dele ilustra isso com perfeição. Apenas 2 anos depois de chorar ouvindo o rádio quebrado tocar a música no casamento dele e dizer que a gente precisava manter uma mente aberta, ele foi lá e publicou um artigo cravando que buscar por forças paranormais nunca poderia ter sucesso, nem mesmo em princípio. Ele fechou a porta de vez. E isso só prova o quanto esse embate ideológico é brutal. Quando uma experiência pessoal ameaça derrubar todo um sistema de crenças que é puramente materialista, o impulso humano, na maioria das vezes, é reprimir a memória e negar o que aconteceu, só para proteger a visão de mundo que já estava lá. Seção 4. Uma história de desencantamento.
Mas afinal de contas, como foi que a sociedade ocidental aprendeu a suprimir de um jeito tão sistemático qualquer menção a essa magia real? Se a gente olhar a linha do tempo, a jornada fica bem clara. Lá na era pré-histórica, os xamãs garantiam a sobrevivência das tribos usando exatamente esses estados alterados de consciência. Aí, pulando para a era axial, entre os anos 800 e 200 antes da Era Comum, o pensamento abstrato deu um salto em várias culturas. Surgiram aquelas famosas escolas de mistérios, como os mistérios de Eleusis, onde verdades muito profundas eram acessadas em cerimônias intensas. Mas, quando chegamos no século XX, as pressões se somaram. O domínio religioso passou a classificar a magia como demoníaca e a revolução mecanicista tomou conta de vez. O resultado? Um mundo totalmente desencantado. Isso ilustra de forma brilhante a grande bifurcação que rolou no conhecimento humano. A nossa busca por respostas se dividiu em duas estradas. De um lado, a vertente esotérica, focada totalmente no mundo físico externo. Essa foi a estrada publicamente aceita, financiada e que acabou evoluindo para a nossa ciência moderna e supertecnológica. Do outro lado, ficou a vertente esotérica, focada no mundo mental e interno. Essa foi duramente marginalizada, forçada a ir para o underground e acabou evoluindo secretamente como tradição mágica e oculta. Como a história deixa bem claro, figuras muito influentes do século XIX fizeram questão de garantir que essa vertente esotérica continuasse enterrada. O antropólogo Sir Edward Burnett Tylor, por exemplo, descreveu a magia como uma delusão perniciosa e um amontoado monstruoso. E com esse tipo de pensamento dominando, ficou academicamente inaceitável levar a magia a sério. Estudar os povos antigos que acreditavam nisso até podia, mas só se o pesquisador mantivesse a postura de que tudo não passava de pura superstição de mentes subdesenvolvidas. Seção 5. O futuro da ciência. A grande questão é que essa insistência em ignorar a mente simplesmente não se sustenta para sempre. Não com essas anomalias acontecendo o tempo todo. A gente está testemunhando o início de uma imensa quebra de paradigma intelectual. O modelo mecanicista atual assume que tudo se resume a engrenagens físicas, tratando as pessoas como se fossem apenas máquinas biológicas e a consciência como uma ilusão qualquer gerada pelo cérebro. Mas o rigor dos novos estudos parapsicológicos está forçando o mundo a repensar isso. Estudar a consciência de dentro para fora é o que preenche essa enorme lacuna entre a sabedoria esotérica que foi reprimida no passado e a descoberta científica do nosso futuro. É o que ilumina aquele espaço misterioso onde a mente e a matéria finalmente se encontram. Então, o ponto crucial aqui é lindamente sintetizado se a gente olhar para o estado atual do conhecimento através da famosa alegoria da caverna de Platão. A ciência convencional domina a arte de medir, prever e entender as sombras que são projetadas lá na parede da caverna. E convenhamos, ela faz isso de forma espetacular. O problema é que ela limita tudo ao insistir que apenas as sombras são reais, e com isso, ela perde completamente de vista a própria fonte de luz que projeta essas imagens, a consciência em si. O que nos deixa com a reflexão final da nossa análise. Aquele pensamento para ficar martelando na cabeça de vocês depois que a tela escurecer. Será que a consciência é apenas um efeito colateral? Um acidente biológico gerado por redes neurais dentro de um universo frio e sem sentido? Ou será que ela é, na verdade, a cola fundamental e imaterial que sustenta absolutamente toda a realidade física? Se a segunda opção for a verdadeira, então a antiga magia esotérica não é um erro primitivo. É simplesmente a ciência do futuro, aguardando para ser descoberta. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!